Ele joga lá no... Como é que é o nome daquele lá da Dom Pedro, Paulinho? O bom de bola do saudoso Adilson, do Marcelo, né? Marcelo. O Marcelo. Marcelo, isso. Legal. Saudoso Adilson. Então, deixou saudades, né? Muita saudade. Muitas saudades. Mas o que eu falei aqui no meu introito é verdade ou não? Surfista? Não, é verdade. Eu surfo, eu tenho 62 anos, eu surfo desde os 13. Né? Eu nunca fui um competidor, mas é o esporte que eu amo. É a rota de fuga, Marquinhos? É a terapia? Depende. A terapia ela é relativa, depende de como está o mar, em relação à qualidade das ondas, em relação ao crowd, porque hoje você tem que relativizar o seu lazer, porque às vezes você entra no mar e você vê pessoas mal educadas, a gente chama isso no linguajar, é o famoso crowd, pessoas te folheando, é o crowd. Rapaz, você sabe que o Coxa teve aqui a semana passada, né, Paulo? Então, isso. O Rodrigo Coxa. E ele não falou do crowd, agora tá vendo? A gente vivendo e aprendendo. Então, às vezes você vai, se a gente puder fazer um paralelo com futebol, imagina que você vai jogar futebol e chega lá, tem muita gente para jogar e você acaba não jogando, enfim, você fica na fila. Então, às vezes, o surf enquanto esporte, ele é maravilhoso, né? Então, como a gente falou, dependendo da qualidade da onda, você pode ter um dia de surf maravilhoso, mas se estiver grande, muito forte, você pode passar alguns estresses, alguns perrengues, mas que faz parte. Isso é uma cachaça, a gente gosta daquela adrenalina. O Coxa é um exemplo disso, o Coxa, o Vitor Faria, os vários big riders que nós temos no Guarujá. O Guarujá, vale lembrar, é um cenário de excelentes surfistas, né? A gente fala do Mineirinho, nós temos o Caibério, o Gessé, por exemplo, né? Que tem o Vitor Bernardo, enfim, tantos outros aí. Mas é uma terra de big riders, então a gente pode falar do Rodrigo Coxa, né, que estava no Guinness Book, o Vitor Faria, tem o Haroldo Ambrosio, que está em Nazaré agora, tem o Jorge Pacelli, tem o Silvio Mancusi, que mora no Havaí, e tantos outros que não são o próprio filho do Zanetti, a gente fala do Zanetti, né? O Kawhi é um big rider, então nós temos, eu diria assim que... Não querendo menosprezar as outras modalidades, mas quando a gente fala do ponto de vista de performance, inclusive em nível internacional, o surf hoje do Guarujá ele se destaca em nível mundial, tanto em nível competitivo quanto no próprio free surf. Nós temos, por exemplo, o Vitor Bernardo, que hoje não compete mais, mas é um cara que o surf dele, os vídeos dele são utilizados para motivar surfistas que querem viajar, que querem, após ver aquele vídeo, ir para o mar e detonar, né? E tantos outros que estão surgindo, né? Impressionante, né? A gente fala com pessoal que pratica surf. O Rodrigo faz a mesma coisa. O Rodrigo, ele chegou aqui no programa e a gente fizemos uma pergunta para ele, ele discorreu sobre o assunto quase até o final. Mas é paixão. Mas vale lembrar também que nós temos em outro campo do surf adaptado, a Malu Mendes, que é bicampeã mundial. Aqui, que também teve conosco. Nós temos o Pirata. O Miguel Silva. Nós temos o Miguel Silva, nós temos o Mark Richards, que mora na Califórnia, também tem deficiência. Também fez conosco pelo link. Então, assim, são nós pessoas... Tivemos aqui o menino da Prainha Branca também. Com deficiência visual também. Primo do David. O David Silva. Então, o David Silva, o Dudu Mota. Então, assim, a gente precisaria elencar todos eles para... E sem falar os da antiga, né? O Jojó de Olivença correu o circuito mundial durante algum tempo. Nós tivemos aqui um surfista também, um dos pioneiros no Big Rider, no surf internacional, que é o Taio Bueno. Exato. Rapaz, o Taio faz um trabalho belíssimo com as crianças ali nas Turas. Exatamente. Né? Então, assim, é um cenário. E tantos outros surfistas que não eram do Guarujá, passaram pelo Guarujá, competiram aqui, foram morar em outros locais. O Ítalo Ferreira já esteve aqui, passou uma época, enfim, e tantos outros que a gente poderia ficar aqui a noite inteira. O próprio Caibelli que você citou, o Caibelli, ele é paulista. Ele é paulista. De nascimento, mas está radicado no Guarujá há muitos anos já. Nós tivemos Júnior Faria. Veja, na época do Mineirinho, nós tínhamos, além do Mineirinho, quem rivalizava com o Mineirinho era o Júnior Faria e o Heitor Pereira. O Mineirinho seguiu na condição de atleta, o Júnior Faria persistiu um pouco, depois fez jornalismo, publicidade, se não me engano, e o Heitor Pereira continua surfando tanto quanto o Júnior Faria de forma magistral, mas ele é um dos melhores shapers hoje, entendeu? Então é muito legal ver como que esses
surfistas continuam surfistas, mas com outras... Dá pautas maravilhosas. Atividades profissionais, né? E nós falamos aqui do Marcelo Passaz, do Dom Domênico. O Dom Domênico sempre foi um grande apoiador, né, de grandes surfistas aqui da cidade, bem como o Colégio Adélia também. Né? Eu, inclusive, isso é uma opinião muito particular e eu converso isso com muitos atletas, né? Eu penso que o Guarujá, e não só o Guarujá, mas eu vou falar do Guarujá porque eu sou daqui, a gente precisaria ter uma galeria para expor os feitos dos vários atletas que passaram por aqui. Outro dia, eu recebi lá no Guaibê, para atendê-lo, o Xuxa, boxeador famoso. Os outros atletas que estavam lá, eles não são obrigados, mas eu falei, vocês sabem quem está aqui na frente de vocês? Isso aqui é o Xuxa, e contei a história do Xuxa, do que eu sabia, e pedi para ele falar quem ele era. As pessoas não sabiam, as pessoas não sabem. Então nós temos vários atletas na cidade, formados ou não, que fizeram história, mas que são conhecidos apenas no meio deles. Sabe que eu fiz uma lei, Marquinhos, no meu mandato de vereador, de 2013 a 2016, eu fiz uma lei para contemplar justamente esses atletas com uma placa de bronze lá nas dependências do Estádio Municipal Antônio Fernandes, naqueles corredores, colocar lá as placas, entendeu? Com esses atletas que fizeram história, tanto no surf, bem como no futebol, no futsal. Exatamente. Essa lei é vigente, não foi utilizada ainda, mas pode muito bem qualquer um mas chegar isso lá não é só aqui, né? Vai lembrar que parece ser uma cultura do brasileiro, do Brasil. Do passado e tal, enfim. Mas... Você falou de atletas que fizeram história. Quantos atletas que fizeram história passaram em suas mãos? O Pelé, por exemplo, saudoso Pelé. Saudoso Pelé, eu tive o privilégio, a honra de cuidar, né, de ajudar enquanto foi possível no processo de recuperação do Pelé. Eu ia na casa dele lá em Pernambuco e a primeira vez eu sempre fui quem não foi admirador do Pelé? Vitor, tem uma foto aí, por gentileza, dentro da nossa fala aí do Rei Pelé com o Marquinhos. Vamos ver se você disponibiliza aí. Pode continuar, Marcos. Então, e aí a primeira vez que eu fui ver o Pelé, né, que eu sentei numa das salas que tinham as várias fotos dele, né, com, enfim, tanto fotos de feitos esportivos do futebol, quanto fotos com personalidades. E de repente ele chega para mim, eu olho assim e falei, quem está na minha frente, né? Olha que privilégio. E nesse dia nós ficamos umas 3 horas conversando, fizemos sessão de fisioterapia, ele tocou um violão, ele tocou um violão, me deu um CD, eu tenho CD. Foi na residência dele? Foi na residência dele, na praia de Pernambuco. Então, é um cara que eu sempre admirava, óbvio, o Pelé, mas passei a respeitar e comecei a entender também, porque eu ouvi ele falar o Pelé, o Edson, Pelé e o Edson. Então, eu comecei a entender qual que era a relação dessa terceira pessoa. A né? diferença. A diferença. Então, assim... eu lembro, inclusive, quando eu ouvi, primeiro eu falei, senhor Edson, pô, senhor não, né? Edson, eu falei, como é que eu chamo você? O rei. De Edson, de soberano, de Pelé? Não, você me chama de Edson Marquinhos, você me chama de Doutor Marquinhos, me chama Doutor Marquinhos. E assim, foram dias memoráveis. Mas aí também você quebrou ele, né? Você falou, para de me chamar de doutor também. Não, sim, mas é uma discrepância entre ele me chamar de doutor e, enfim. Mas foi assim, foi um aprendizado, né? Sobre todos os aspectos. E assim, é interessante porque eu já sabia, dito por tantas pessoas, da humildade do Pelé, do Edson, né? Vou falar Edson aqui. E isso eu pude constatar, assim, não só na forma como ele me tratou, ao longo, respeitosa, enfim, como tratando os funcionários da casa dele e as pessoas que ligavam para ele. E durante a morte, eu estava em Ilha Grande, cara, eu chorei muito, né? Muito, porque toda a admiração, todo o vínculo que a gente criou pela situação que o levou a falecer, enfim. E aí eu comecei eu estava até, como eu falei, em Ilha Grande com a minha esposa, e eu não saía da televisão, ouvindo os vários depoimentos, né, de jornalistas. Teve particularmente 2, um do Roberto Cabrini, um repórter sensacional, que mostrou uma foto. Aliás, ele estava apresentando, se não me engano, na Record, um documentário sobre o Pelé, e mostrou uma foto dele, Cabrini, com a família dele, e o Pelé em Londres, quando ele era correspondente. E aí o Cabrini falou assim, eu vou falar entre tantas coisas algo importante dessa foto. Eu estava cobrindo a guerra no Afeganistão,
junto com outros colegas, jornalistas de outros países, e nós fomos abordados pelos talibãs lá de uma forma muito hostil. Quando eles abriram minha carteira, eu tinha uma foto com o Pelé. Aquela foto mudou radicalmente. Brincadeira. E o outro que falou foi o Fagner. O cantor Fagner falou que por conta de uma foto dele, deram uma aliviada lá numa viagem que ele estava fazendo. Então, essa é a importância do Pelé, né? Então, assim... Quanto tempo você teve com ele lá, cuidando dele? Eu fiquei 2017, 2018, uns 2 anos, e depois quem dava seguimento foi muito a Mariane Paiva, né? Eu ia justamente fazer essa pergunta, por quanto tempo Deus te permitiu, né? Porque você não o conhecia pessoalmente. Não conhecia, E você, esse depoimento é muito importante, Marquinhos, porque é de uma pessoa que não é ligada com o futebol diretamente, né? Sim. Você é professor, aliás, toda vez que eu tenho um contato contigo, me vem à cabeça o Elcio Figueiredo. Porque o Elcio é um cara que adora você. Eu também. E ele sempre disse, esse cara é o maior fisioterapeuta que tem no Guarujá, na região metropolitana, e olha, vai ser no Brasil. Isso realmente... Você tem um trabalho dentro da seleção brasileira, você foi longe como ele previa. Você consegue avaliar esse tipo de coisa, Marquinhos? Porque você é um cara muito, muito humilde, muito na sua. Mas isso foi uma consequência. Na verdade, eu estou formado, ou seja, eu sou fisioterapeuta há 34 anos. Então, assim, eu diria que as coisas foram acontecendo, principalmente porque eu tive também a oportunidade de estar com pessoas importantes, que facilitaram o meu desenvolvimento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu falei da Unisanta, eu estou lá desde 98. Na Prefeitura do Guarujá, estou desde 87. Eu ia fazer essa pergunta para você. Então, eu vou fazer agora, dia 1º de abril, quantos anos? 87? 36 anos de prefeitura. Eu comecei ministrando aulas de educação física no Almeida Júnior. Você entrou como professor de educação física? Como professor de educação física. Eu sou professor de educação física e fisioterapeuta. Depois fui trabalhar no centro comunitário, que a Deise era diretora, lá o Boa Esperança. Depois eu fui ser diretor do centro comunitário Morrinhos. E aí, quando os centros comunitários passaram, porque eram da educação, passaram para o esporte, na época era o Socol, o diretor de esporte. Grande Arnaldo. Aí eu fui, professor Arnaldo, foi meu professor em 1972, na 6ª série. Também uma pessoa que eu admiro demais. Professor na essência da palavra, professor, né? E aí eu fui para o esporte, o Socol me convidou para ir para o Tejereba. E aí, no Tejereba, eu comecei a trabalhar numa salinha velha lá, começando a tratar as pessoas, né? E esse serviço oficioso, ele se consolidou. Então, esse serviço de fisioterapia da Secretaria de Esportes do Guarujá, ele existe formalmente desde 1997. Então, a gente tem, e eu me orgulho de falar, isso, enfim, não é só por minha conta, porque se os diretores como você, foi meu diretor, o Xaxá, se vocês não endossassem, vocês não me dessem essa oportunidade, esse serviço não teria tido segmento. Então, mas eu me orgulho muito de dizer que Guarujá, por muito tempo, era uma cidade onde a única secretaria de esportes que tinha um serviço de fisioterapia esportiva era a nossa, né? Então, por que eu falo isso? Porque eu devo muito o meu crescimento pessoal e profissional à prefeitura. E olha o paradoxo, principalmente por conta das dificuldades que nós passamos. A gente tem uma população de atletas que, infelizmente, muitos deles são carentes. Então, a pessoa tem uma lesão, ela não tem um plano de saúde, ela não tem como fazer o exame de imagem, né? Os nossos recursos, eles são relativamente limitados, nós não temos os melhores equipamentos, mas isso que seria, no primeiro momento, algo impeditivo para o desenvolvimento, para a recuperação funcional, acabou melhorando muito a nossa expertise, porque a gente teve que dar muito valor à chamada propedêutica. Pô, o cara não tem uma ressonância, uma tomografia, como que no exame clínico eu posso inferir qual é a lesão que ele tem, estabelecer prognóstico, né? E a gente tem o orgulho, né, de ter tido essa possibilidade de ter, graças a Deus, muito mais acertos. Você tinha uma maquinha ali, um aparelhinho de TNS? Uma maquinha, boa.